Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio, Diálogos com Dani. Queria passar alguns recados para vocês que estão nos acompanhando. Para você que ainda não inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva para que você possa ter acesso a este episódio, entre outros mais. Para você que está no Spotify, avalie esse episódio com 5 estrelas para que essa mensagem, entre outras, possam chegar a mais pessoas. Agora estamos com uma página no Instagram exclusiva, @Diálogos com Dani. Hoje eu estou feliz, estou com uma pessoa especial, uma história de vida muito bacana. Ele também é um empreendedor nato, vou dizer por que não, um gestor de negócios da melhor qualidade e que também lançou a segunda edição, né, do livro Recomeçar. Está aqui comigo Gustavo Martinez. Obrigada, querido, por vir. Estou muito feliz com a sua vinda aqui. Oi, Dani, eu que gostaria de te agradecer. É uma honra estar aqui batendo esse papo contigo. Você foi lá com a gente no Oi. nosso podcast e a sua história de vida aí é inspiradora, é sensacional. E é uma honra estar aqui, Dani. Vamos bater esse papo aí. Vamos lá. Bom, eu já estava falando com você um pouco fora do ar, mas assim, primeiro eu queria falar sobre o livro, depois eu queria falar com você sobre realmente gestão de negócios, sobre empreender, né? Você tem uma carreira aí profissional, eu acho que pode inspirar muitas pessoas, Gustavo, né? Eu vejo muito isso. É sempre a gente vai lapidando aos poucos para chegar aonde a gente deseja chegar, qual seja o lugar. Certo. Primeiramente, me diz o seguinte: o livro eu li, achei bem interessante, porque você fala assim: recomeçar, o fundo do poço não é o seu lugar. Claro que todos nós passamos por situações pessoais ou profissionais realmente de dificuldade, onde às vezes a gente acha que tudo está acabado ou que está tudo muito difícil. O que que eu vou fazer para novamente seguir em frente? E você coloca alguns exemplos de pessoas que é conhecida, né, de todo mundo, e vai fazendo um compilado, um paralelo com a sua história. Por que desse livro? Ô, Dani, esse livro eu comecei a escrever ele durante a pandemia, né? E na verdade eu estava vivendo como empreendedor aquele momento turbulento, né? Então eu sou empreendedor do segmento de escolas de inglês, né? Exato. E, cara, eu tava com todas as minhas escolas fechadas. Lembra que teve a primeira onda, a Lembro. segunda onda? Que a gente achava que era um espaço curto que ia ficar, né? Sim, o negócio hoje é até fácil falar sobre isso Sim, porque sim. essa tempestade passou, né? Mas na época, pô, tem que reabrir capacidade 10%, então a gente tinha que pegar lá ali na empresa e ter todos aqueles espaços, máscara, umas placas de acrílico que separava as pessoas e tudo mais. E aí o que que eu vi? Eu gosto muito, sempre fui um leitor de livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, livros de biografias de empreendedores, atletas. Isso sempre me inspirou e de alguma forma sempre ajudou na minha jornada profissional. Aham. Então, leitura para mim sempre foi um hobby, assim, prazeroso, né? E aí eu estava vivendo aquela situação como gestor. Eu via que a sociedade estava bastante contaminada, né, com tudo aquilo. Então, várias pessoas perderam entes queridos, eu perdi na época o luto por causa da Covid, Ah, e do outro lado tinha as empresas que dava ali quase 200 funcionários e tudo fechado, e quando abria, abria com aquelas capacidade reduzida. Então, na verdade, escrever esse livro foi até uma forma, assim, de colocar para fora tudo que estava no coração, entendeu? Então, foi até um livro que eu fui escrever meio que sem pretensão, entendeu? aham. E aí eu vi que algumas mensagens ali tava motivando algumas pessoas naquele momento. Eu falei: "Ah, vamos fazer isso de forma a virar um livro mesmo". Era o objetivo, né, mas não era um objetivo, assim, com uma visão profissional, era um objetivo escrever esse livro como um hobby ali, por Aham. causa daquele momento, né. E aí as coisas foram acontecendo, né, tipo, foi uma forma de
Compartilhar mensagens motivacionais num cenário que a maioria das pessoas estavam sem esperança, né. Então, aí no livro conta muitas histórias Isso. de pessoas que hoje são vistas como um sucesso, né, como fenômenos aí de personalidades e tudo mais, mas todas essas pessoas tiveram lutas que elas tiveram que enfrentar e dores, né, algumas dores marcantes, assim, na vida delas, e eu vi que cada ser humano tem uma dor, tem uma cicatriz, mas você alimentar essa dor é uma opção, é uma escolha que você faz. Então eu vi que todas essas pessoas de sucesso, que a sociedade vê como pessoas de sucesso, olhando de fora, parece que ela caiu de paraquedas ali, parece: "Ah, essa pessoa teve sorte, essa pessoa, ela não viveu a trajetória", e muito pelo contrário, todas elas viveram a trajetória, e quanto mais sucesso elas tiveram, mais desafios elas tiveram que enfrentar. Então a ideia desse livro era levar essa mensagem, sabe, com alguns princípios e conceitos que eu acredito, que elas aplicaram em suas vidas. Então, assim, o fundo do poço não é o seu lugar. Às vezes é um lugar onde você vai ter o maior aprendizado da sua vida, mas você tem que escolher sair desse lugar, entendeu? Você não, para ser um aprendizado e não um cemitério, é uma escolha sua, mesmo com dor, você tomar a decisão de sair desse lugar, entendeu? Fenomenal. E eu quero te perguntar uma coisa, você estava falando aí, naquilo no livro você coloca que eu acho bem interessante a maneira como você explora isso. Você fala muito sobre fé, né. E aqui eu achei interessante, Gustavo, a sua visão, porque assim, a fé que você coloca não é aquela coisa romântica, né, você Sim, coloca a fé no sentido assim: "Olha, o que você acabou de falar, tá, eu estou nesse lugar agora", né, então de repente quem está nos vendo, nos assistindo, pode estar vivenciando uma situação que ela pode ser desafiadora, sim, né. E aí você coloca a questão de fé no seguinte aspecto: "Eu preciso escolher o que que eu vou fazer". E sim. acreditar que eu vou sair desse lugar, porque pelo menos para mim a mensagem que eu entendi que você quis dizer quando você fala sobre fé aqui, é justamente isso. Não é a fé romântica de que: "Ai, nossa, vai tudo dar certo", não, mas espera aí, também depende de mim querer sair desse lugar. É Sim. isso mesmo que você quer dizer quando você fala sobre fé aqui no livro? É isso, Dani, porque na verdade, assim, na minha vida, até como empreendedor, eu comecei ali do zero, sem recurso financeiro, apenas com um sonho, né, com um projeto ali em mente, que muitas pessoas ao meu redor não acreditavam. Então, assim, pô, imagina que você tem um sonho ali, um objetivo que você quer alcançar na sua vida, e muitas vezes pessoas próximas a você falam que você não vai conseguir. Aham. Ou você se desmotiva com aquilo e abandona, ou aquilo vai ser uma inspiração para você: "Pô, vou dar a volta por cima, eu vou provar que eu sou capaz", entendeu? Claro que você tem que ter metas e sonhos realistas que você Aham. acredita que você é capaz de alcançar. Sim. Então, assim, como empreendedor, eu sempre fui um sonhador, mas assim, um sonho, eu tinha sonhos que transforma em objetivos e coloca metas para alcançar esse objetivo. E a fé, assim, eu sou muito grato a Deus, e quando eu falo de Deus, eu não tô nem falando, assim, da parte religiosa, mas eu sou Sim, cristão, sim. sou temente a Deus, vou toda semana no culto lá, preciso disso, dessa ser alimentado da palavra de Deus, mas a fé para mim é exatamente o que você falou, não é aquela fé romântica onde, vou orar para Deus, me dá Isso, uma força, eu vou isso. ficar em casa ali vendo a vida Esperando. passar. Não, você tem que lutar, entendeu? Então, assim, se você lá, quando eu tinha uma meta profissional, se trabalhando 8 horas por dia eu não alcançava, não, vamos trabalhar 10, vamos trabalhar 12, vamos trabalhar 14, vamos mudar a rota, mas não mudar a meta, entendeu? Então, eu acredito que toda pessoa de sucesso, ela é persistente, ela é resiliente, todas tiveram derrotas na vida, todas tiveram que lidar com fracassos, entendeu? Eu vejo que muitas vezes a sociedade gosta de apontar o fracasso, mas o fracasso, novamente, é uma decisão, é uma escolha que você faz, é uma decisão que você toma. Se os fracassos da vida vai ser um cemitério dos seus sonhos, ou se vai ser uma inspiração para você voltar melhor, mais forte, mais amadurecido, olhando para aquele cenário. Então acredito muito nessa fé, assim. Deus faz a parte dele, mas se você também tomar a decisão
de fazer a sua parte, entendeu? Eu vou lhe provocar e depois eu vou lhe perguntar uma coisa, porque eu Tá gostei bom. muito do Tá termo bom. cemitério, né? Porque Aham. o cemitério é assim. Vou primeiro colocar a expressão que eu gostei muito. Você escolhe se você quer ficar no cemitério ou não. Porque o cemitério, na verdade, nada acontece, não tem vida no cemitério, né? Sim, Então você pode ou ter medo de visitar o cemitério, ou sim, simplesmente deixar guardado alguma lembrança, né? Ou alguém que está ali. E a decisão é nossa. Saber se a gente vai ter medo de revisitar esse cemitério de coisas que deixaram para trás, foi deixado para trás por nós, por decisões que você bem colocou, nossas, né? E a gente precisa escolher. Vou deixar para trás sem rancor e vou seguir, ou vou ficar olhando para o cemitério, né? Então, eu gostei muito sim. disso. Agora, eu vou lhe provocar. Também sou empreendedora, assim como você. E por quê? Ah, Gostei muito do que você disse aí, porque as pessoas dizem: olha, não vai dar certo. Ou tem a falsa ilusão, ou a visão romântica de que ser empreendedor, nós somos livres, podemos trabalhar a hora que a gente quer, acordar na hora que a gente quer, ou seja, uma vida sem renúncias. Uma Sim, idealização, né, de algumas pessoas que não empreendem. E é, essa não é a realidade, certo? certo. Pelo contrário, quando você empreende, você precisa ter muita disciplina, Sim, não é, Gustavo? E saber de que não é a gente que faz o nosso horário, pelo contrário, foi o que você falou há pouco. Se eu trabalho 7 não está sendo suficiente, vou ter que trabalhar 10, sim. né? E saber que isso é uma decisão. Por que que muitas pessoas ainda têm uma visão ilusória do empreendedorismo, no sentido de que eu vou fazer o que eu bem entender, quando ela não conhece essa área? Por que que você acha que da onde vem essa visão? Ô Dani, eu acredito que essa visão, ela vem muito assim das influências externas. Então, por exemplo, nós estamos vivendo essa geração das mídias sociais, né? Certo. Onde se você entrar lá no Instagram, você vai encontrar muitas pessoas vendendo a fórmula mágica para o sucesso. Ai, pronto. Porque as pessoas elas querem um sucesso imediato. Isso. E muitas vezes nós vemos aí grandes empreendedores do nosso país mesmo. O Brasil é um país que formou, né, Sim. grandes referências do empreendedorismo. E aí você vê essas pessoas vivendo a vida dos sonhos, então, carrão, viagens, dando palestras e vivendo disso, tendo uma super estrutura em várias empresas que, entre aspas, anda sozinho. Aham. Só que aí a pessoa que ela tá iniciando, ou que nem deu o primeiro passo ainda para iniciar, ele quer comparar a vida dele com a de alguém que já percorreu a jornada, entendeu? Ai, perfeito. Então, é igual você pegar assim, no mundo do esporte, um jovem talento aí que tá surgindo agora e você querer comparar ele com o Messi, querer Aham. comparar ele com o Pelé, que são assim, pessoas que ele já tem, entendeu? Você Uma não pode, trajetória, já né? tem uma trajetória. Então, eu vejo assim que a sociedade, como tudo tá mudando muito rápido, tecnologia, inovação, não sei o quê, é, as pessoas querem resultados rápidos, né? Mas você se torna uma autoridade passando pela estrada, tendo dificuldade, tomando os tombos que a vida dá. Eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso que não errou muito, assim, que não teve muitas frustrações ao longo da sua trajetória, entendeu? Exato. Mas eram pessoas que tinham, mesmo lidando com essas frustrações, com esses dias ruins, vamos chamar assim, é, 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 essas frustrações não foram capazes de tirar ela do propósito que elas tinham para a vida delas, entendeu? Que eu vejo que o empreendedorismo, ele não é só, se você tem a essência, o propósito do empreendedorismo, você nem pensa muito em dinheiro, o dinheiro é consequência, você tem até consciência que o dinheiro é uma consequência. O empreendedorismo ele tem o poder de transformar vidas, a vida dos seus colaboradores, como consequência, os colaboradores estando bem, sentindo parte do time, a vida dos clientes, vida da comunidade. Então, o empreendedorismo ele transforma, né? Então eu vejo isso, assim, eu vejo que as pessoas querem muito resultado imediato e tem muito essa comparação, entendeu? Tipo, Eu quero estar já lá, né? eu quero já estar lá, eu quero ter o sucesso que ele tem,
mas eu não quero passar pela estrada que ele passou, entendeu? Quero encurtar. E tem coisa na vida que não dá para encurtar, entendeu? Tem coisa na vida que você tem que passar pelo processo mesmo, que é isso que vai te forjar, entendeu? Sim, Seu sim. caráter, sua determinação, aonde você pode chegar, entendeu? Você entende que nessa jornada de empreender, ou até mesmo na jornada da vida, a gente faz escolhas a todo momento, né? Sim, E toda escolha implica numa renúncia ou numa perda. Então, sempre sim, uma escolha, ou eu vou perder alguma coisa, ou eu vou precisar renunciar a alguma coisa. E principalmente quando nós estamos falando de empreender no Brasil, nós estamos sim, falando em renunciar mais do que propriamente escolher, né? Porque você começa a verificar que precisa mudar a mentalidade, a sua mentalidade enquanto empreendedor. Você precisa ter um time de pessoas que, se ainda não tem isso, você como empreendedor precisa fazer a mudança dessa mentalidade da sua sim, equipe, que você falou. Então, você disse, lá na pandemia, você tinha uma equipe de 200 pessoas. sim. Na marca era essa média mesmo. E veja, Gustavo, dessas 200 pessoas, quem realmente precisou mudar essa mentalidade para seguir com você, Sim, né? Quem, na verdade, ficou pelo caminho, e tá tudo bem, eu tô dizendo aqui, tá tudo bem, né? sim. Quem achou, olha, não é esse o caminho, e assim por diante. Mas o que que eu tô querendo dizer? Empreender é uma viagem solitária. É uma viagem solitária. Solitária. É algo que de vez em quando, né, tenho muitos amigos empreendedores, então a gente gosta muito assim, de tomar os cafés da vida, os Aham. almoços, até para compartilhar a Sim, experiência, né? Coisas boas e as dificuldades que a gente enfrenta. E é aquela questão, o empreendedor, quando você toma a decisão, pô, eu quero me tornar um empreendedor, é o que você falou agora, Dani. Tudo que você fizer vai respingar na sua empresa. isso. Então, por exemplo, se você é um empreendedor que você não tem muito, você é muito temperamental, Tá. você se desestabiliza quando tem alguma dificuldade. Sua equipe vai ser uma equipe totalmente ansiosa em resolver problema, ou coisas pequenas viram um pesadelo, porque Perfeito. você vai criando aquela. Então, tudo que o empreendedor ele faz, positivo ou negativo, de alguma forma vai. Tudo que ele faz profissionalmente Sim, vai sim. respingar ali no ambiente, porque ele é o líder. Mesmo ele não se vendo dessa forma, ele é o líder daquilo que ele está empreendendo, Sim, né? sim, sim. Daquele. E só que algo que faz o empreendedor se tornar forte é que o empreendedor ele não é poupado de nada. Então, assim, todos os erros dele, ou ele tem uma perda financeira ou emocional. Então, assim, você não Exatamente. consegue fugir disso, entendeu? Exato. Porque atrás de todo CNPJ tem o CPF. O CPF é o ser humano, tem alguém que responde. Alguma pessoa vai responder por aquilo. Então, eu acredito que isso ele forja a sua mentalidade. Assim, o empreendedorismo. Antes de eu começar a empreender no segmento de escola de inglês, eu trabalhei 6 anos numa outra marca, comecei Aham. como vendedor, virei gerente regional de vendas, tal. Mas mesmo eu como líder de departamento, eu tinha pessoas por trás de De mim, você. né? Se Aham. eu errasse, eu tinha alguns escudos, né? Que eram os diretores, os proprietários da empresa. Quando você empreende, você é o escudo, entendeu? Então, ali você, tipo, é o que eu falo, quando você tá ali na guerra do empreendedorismo, você não tá lá no final, igual na época dos gladiadores, quando saíam pra guerra e o rei tava lá no final, tinha, né, os esquadrão da linha de frente e tudo mais. Empreender no Brasil, você Você tá tá lá na na linha de frente. frente. Porque é um desafio. Concorrência de qualquer segmento é muito forte, Exato. os tributos aqui são altíssimos, enfim, tem uma série de adversários invisíveis que no empreendedorismo você vive. Então, tem que estar com a mentalidade, tem que ser um propósito, assim. E o que eu acho interessante, eu queria até te perguntar o que que você pensa a respeito disso. Porque por vezes eu vejo assim, sabe, Gustavo? Nós aqui, eu tô falando Brasil, né? Nós aqui somos muito de ficar olhando a grama do vizinho. Uhum, Então, nossa, olha, o fulano colocou um negócio, mas deve estar ganhando rios de dinheiro.
Aham. Né? Então, por exemplo, a história que eu sempre gostava de contar em sala de aula, a história da barraquinha do cachorro-quente. Né? Então, tá eu lá saindo da faculdade, no intervalo e tal, tem o moço do cachorro-quente, ele tá fervendo de ganhar dinheiro, né? O pensamento, porque tá vendendo muito cachorro-quente no intervalo e na saída da faculdade. Aí eu, desavisada, achando que, nossa, vou montar também uma, uma barraquinha de cachorro-quente. E Aham. aí eu vejo que eu não estou tendo o mesmo desempenho do meu vizinho. Então, Sim. sempre você começa a ver, é o que você falou há pouco, a questão financeira. Você não está vendo qual é o impacto que isso está causando ao seu redor, o que, que isso vai impactar na sua vida, que crescimento emocional, profissional você vai ganhar com isso. Por que, que Sim. no Brasil a gente tem essa percepção? Vou montar, não sei o quê, vou dar um boom. O exemplo, paletas mexicanas, você lembra disso? Lembro disso. Foi uma febre, mas o É. negócio não se sustentou. Durou alguns meses, um Alguns ano aí, meses, sei um lá. ano, se for, É. né? Por que que nós brasileiros temos essa mentalidade, eu acho que arcaica e É. obtusa, né? Só olhar para frente, você não consegue ver o que está ao seu redor. Por quê? Qual que é a sua impressão sobre isso? Daniel, essa pergunta é interessante porque no empreendedorismo, muitas e muitas vezes eu recebia propostas para entrar em sociedade, numas ideias mirabolantes, né? Ah, E na verdade, assim, eu acho que eu sou mais antigo, eu sou mais conservador nessa eu questão, também né? sou. Tipo assim, eu vejo que, novamente, eu acho que a sociedade que nós estamos vivendo, aqui no Brasil, principalmente, o pessoal é muito imediatista. Então, eu vejo que muitas pessoas querem empreender. Tive uma ideia mirabolante, porque dá muito dinheiro. Eu tô vendo o cara ali do cachorro-quente vendendo muito cachorro-quente, eu vou abrir uma banquinha de cachorro-quente Isso, também. Primeira coisa, se você nunca trabalhou com cachorro-quente, entendeu? Já perfeito. começa por aí. Começa Então, por aí. eu vejo que muitas pessoas, quando se frustram, elas compram uma ideia teórica, mas que elas nunca tiveram essa vivência na prática, entendeu? Então, e aí no empreendedorismo, se você não tiver muito dinheiro, você não consegue. O erro ele custa, é aquilo que eu Custa, falei, né? custa. Todo erro que você comete, ou você tem um prejuízo financeiro ou emocional. Exato. Então, por exemplo, por que eu quis empreender no ramo de escola de inglês? Certo. Porque eu trabalhei 6 anos numa rede de escola de inglês, que eu comecei em Campinas, mas trabalhei como gestor em outras cidades, sempre no mesmo grupo. Então, assim, vivi períodos que eu tive derrotas ali, que eu não vendia tão bem, e vivi períodos que eu batia recordes de vendas. E tudo isso vai te dando uma formação profissional, fui entendendo os outros setores da escola de inglês, Sim. né? E eu acredito que, assim, para você empreender, você tem que ter essa bagagem. Agora, o porquê que o brasileiro aposta muito em ideia, não que não existam ideias Boas, boas, né? entendeu? Sim. Eu acredito que, na verdade, toda empresa, todo empreendedorismo, ele nasceu de uma ideia de tratar uma dor de alguém, entendeu? Né? Uhum, uhum. Trazer algo que vai agregar valor na vida do cliente, algum momento de um restaurante legal, uma viagem legal, né, que proporciona esse bem-estar, ou ele trata uma dor, uma deficiência de não sei falar o idioma, enfim. Uhum. E só que eu vejo que o empreendedorismo, ele não, você não pode ser muito amador assim, no bom sentido da palavra, você tem que preparar. Se você nunca trabalhou com isso, não, estuda sobre o assunto, vai pesquisar empresas do segmento, faz networking com pessoas do setor, sabe? Para você ter um embasamento, porque papel aceita tudo, entendeu? Perfeito. Velho, que muitas pessoas, vou colocar um dinheiro X, vai me render Y, daqui 3 anos vai ser 10Y, W, entendeu? exato, E não, aí você coloca ali, sai do papel e começa a viver a prática, surgem os obstáculos, mas que surge para todos, entendeu? E é onde você tem que encontrar os caminhos, né? Então, exato. eu acho que nenhuma empresa pode estagnar, assim, toda empresa de todo segmento sempre tem que estar inovando, porque se ela não inovar, algum concorrente vai fazer melhor, entendeu? Mas
como que eu inovo? Como que, na sua visão, como é que eu faço inovação? A inovação vai vir das pessoas, do meu time, né? Da onde vem a inovação? Se eu pensar em termos de empreender, concordo plenamente com o que você Sim, falou. sim, sim. Da onde que como é que eu tiro essa inovação? Eu tenho que estar atento a quê? Para quem está nos vendo, nos ouvindo. Ó, Dani, tipo, eu acredito que. Vamos usar um exemplo aí, ó, inovação. Tá. Estudar o público, né, que a sua empresa atua, mas principalmente a forma que o mundo está se comportando. Hum, Então vamos pegar assim, ó, a TV. tá. Muitos falavam que a TV ia acabar com o rádio. Isso. Mas, ó, a TV, ela não acabou com o rádio, mas a TV ao longo do processo, ela teve que ser. TV que eu falo não é TV de canal, TV de aparelho de Aparelho, televisão. aparelho de É. TV, aparelho de Pô, TV. antes você tinha aquela preto e branco, que já era Isso. inovação. Aí surgiu aqueles tubão que pesavam 1 tonelada, mas era colorida. Colorida. Algumas você tinha que colocar bombril na antena para a antena funcionar, tinha que subir Funcionar. no telhado. Aí já começou a surgir as de LCD, depois virou LED, depois. Então, assim, claro que tudo vai mexendo no preço Claro, também. claro. Então, assim, se você vê que o objetivo da TV há 50 anos atrás era o mesmo que é o mesmo objetivo de hoje. A pessoa que gosta de assistir TV Fato. fica ali no sofá da casa dela com a TV ligada. Fato. Mas hoje não tem ninguém que tem TV de baú, entendeu? Se tiver até uma relíquia que hoje vale um dinheirinho bom, entendeu? Então, eu vejo que a inovação, carro é a mesma coisa. Então, quando o Henry Ford lançou o carro, era super tecnologia. A visão do Henry Ford é a mesma de hoje. O papel do carro é o mesmo, do A veículo, locomoção. a locomoção. Mas mudou, entendeu? Então, sempre inovando, sempre. Você está falando de fazer um movimento de mudança, mas nunca perdendo o propósito. Sim, eu acho que tem muita empresa que ela não pode perder a sua essência. Tá. Então, por exemplo, vamos pegar aí empresas conhecidas no mundo aí. Sei lá, McDonald's. McDonald's é que todo mundo usa esse exemplo. McDonald's, né? Essas empresas grandes. Se o McDonald's começar a vender pizza, vai quebrar todo o segmento ali, Todo a segmento. essência do McDonald's, né? Mas por mais que os hambúrgueres do McDonald's é o mesmo lá, o Big Mac, se eu não me engano, foi lançado nos anos 70, ou seja, 50 e tantos anos atrás. O McDonald's não muda esse produto que é o carro-chefe deles, mas vira e mexe estão atualizando o layout de loja, vira e mexe estão trazendo um brinquedinho novo lá, o do momento no McLanche Feliz. Então, assim, nunca pode estar parado, entendeu? Coca-Cola, outro exemplo clássico, a famosa fórmula da Coca-Cola, né? Que eu até li esses dias que a Coca-Cola não registrou a fórmula lá nos Estados Unidos, porque depois de 100 anos vira livre, né? Ah. Não é registrar que eles falam, Na verdade, cai a patente e cai a qualquer um pode patente. usar. Eles não patentearam a fórmula, então Tá. é um segredo que não está patenteado, é fechado a 7 chaves dentro da Sim. empresa, porque senão ia acontecer esse problema. Então eles já tiveram essa visão de futuro. Mas aonde a Coca entra? Tenho certeza que quando a Coca lançou, era campanhas de venda. Hoje a campanha é o quê? Não é nem de status, mas de momento de família. Nos seus melhores momentos da vida, que é uma refeição, por exemplo, em E família, né? família. Tem a Coca-Cola. E de fato tem na vida da maioria das pessoas. Então, eu vejo que inovação não é só de produto, mas de posicionamento de marca, entendeu? Sim. Às vezes mudar um rótulo, mudar uma imagem, entendeu? Você sabe o que você está falando, tá me vindo aqui na cabeça, né? Porque é muito sobre a empresa, né? Ou o empreendedor estar atento à mudança de comportamento da sociedade, Sim, né? E é interessante porque, ó, que me veio na cabeça. Eu me lembro que antes da pandemia, Gustavo, era impensável nós falarmos de trabalho em home office. sim, As pessoas abominavam, achavam que isso não existia ou que não seria possível, algo desse tipo. Hoje, na verdade, já existem empresas que mudaram essa visão e fazem o estilo de trabalho híbrido, sim, home office com presencial. Então, ou seja, o comportamento mudou.
E a gente vai percebendo de que isso também imputa em outros tipos de comportamento. Por exemplo, deliveries de mercados, comidas, que sempre existiu, mas não era parte do cotidiano das empresas, perdão, das pessoas. E Sim, que existem empresas que se capacitaram para isso. O iFood é um caso clássico. um caso clássico e que veio para ficar e Veio não para muda ficar mais. e não É, muda mais. Então a gente vai percebendo de que essa inovação, pelo que você está comentando aqui, eu preciso estar atento ao comportamento das pessoas. sim. O que você falou assim do home office e tal, né? No nosso segmento escola de inglês, antes da pandemia, nós já tínhamos o online. Tá. Mas era um algo a mais que era na marca 5% dos alunos que usava de vez em quando. Ah, é? Antes da pandemia. Antes. Tá. Depois da pandemia se tornou uma ferramenta obrigatória. Se nós não tivermos online, o pessoal não gosta, entendeu? Então, assim, tem que ter, veio Olha. para ficar. O iFood nasceu entregando para meia dúzia de restaurante. Exato. Hoje os caras entregam tudo. Tudo. O Uber faz isso também. Também. Então, tipo, você vê que até como nasce concorrência a mudança de comportamento da sociedade. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, por causa da pandemia, mudou muito o comportamento da sociedade nos últimos 4, 5 anos aí de 2020 para cá, e as empresas tiveram que se atualizar, com certeza, entendeu? Acho que essa atualização ela tem que ser constante, né? Constante, porque na verdade, Dani, se a gente for pegar o mundo de década em década, principalmente depois dessa geração de internet, onde a informação É muito mudou o rápida. ritmo da humanidade, você tem que estar atento. Eu vi uma vez um documentário que tem Ah, vários episódios, A Gigante dos Alimentos, passava naquele History. não vi. Fala Ele sobre. conta o nascimento das empresas que são líder mundial do segmento de alimento. Tá. Então, por exemplo, sucrilhos lá, o Kellogg's, né? É. Eles mudaram o hábito alimentar do povo americano. Então, assim, eles não eram muito focados no café da manhã, e aí eles fizeram um marketing muito agressivo, e café da manhã tem que tomar e tem que ser sucrilhos, né? E aí mudou, olha, Olha mudou isso. a rotina. Aí tem a história da empresa, mas tinha os historiadores contando a mudança de Comportamento. comportamento que essas empresas trouxe para a sociedade. Depois eu fui estudar o próprio aparelho celular, mudou o comportamento da sociedade, Sim, né? Hoje sim. tudo, tô aqui no celular, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um pagamento, é tudo Exato. celular, né? Então, as empresas têm, quando elas casam o momento da empresa certo com a mudança que a sociedade está tendo naquela época, aí vira um sucesso. Tem que estar atinado para isso. Exatamente. E me diz uma coisa, você fala no final, né? Eu acho que do livro, que eu queria até colocar, que você fala assim, que eu até grifei: não seja medíocre, faça mais por você e pelas pessoas que você ama. Você sabe que pode. Pessoas medíocres vivem vidas medíocres em todos os âmbitos, pois são habituadas a sempre fazer o mínimo necessário. Quando nos doamos verdadeiramente por uma causa, o milagre acontece, mas essa condição depende da sua entrega. Eu achei formidável isso. Depois você continua, obviamente, aqui falando a respeito disso, mas explica para quem de repente não leu o livro ainda, Aham. na sua, porque eu gravei, eu grifei para ficar. Tá certo. O que para você é ser medíocre? E aqui você fala em todos os âmbitos, e lógico, depois você vai explicando, mas o âmbito profissional e pessoal. O que é o ser medíocre? O que é uma pessoa medíocre, Gustavo? Ó, o medíocre aí, eu quis colocar essa palavra, mas não para ser de uma forma Não, pejorativa, não, não é né? não, não. Mas Aham, assim, é a média, né?
O que que é o medíocre? O medíocre é aquela pessoa que, se eu faço o mínimo possível no meu trabalho, nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando, quando Trabalhando. nós somos adultos, né? Sim, Vamos sim. pegar aí dos 20 anos mais, É mas, isso aí. né? E, e aí o que que acontece? Se você é uma pessoa assim, e eu vejo que na sociedade brasileira acontece muito isso, assim, né? Eh, Se você é uma pessoa que não assume responsabilidade, eu tô trabalhando, mas eu não sou feliz no meu emprego. Aí, e você começa a criar esses hábitos de comportamento, você nunca vai se doar para nada. Aí você chega na sua casa, meu casamento não é legal, meu filho não me obedece. Então veja que eu não conheço uma pessoa que seja extraordinária em algo que não é obstinado a fazer aquilo. E Tá. quando você se propõe a fazer algo de verdade, você muda sua mentalidade, vira sua chave. É impossível, pô, eu quero empreender, eu quero alcançar um resultado de vendas, eu quero fazer um livro que vai impactar pessoas, eu quero gravar um podcast aí para levar mensagem. Para você executar isso fazendo o seu melhor, sem competir com ninguém, a Isso, vida isso. não é uma Ai, competição. perfeito. Você vai ter que ter disciplina, você vai ter que se estudar, você vai ter que se preparar para executar aquilo, né. Muitas vezes vai ter as adversidades, igual nós falamos aqui, vai ter que superar essas adversidades. Então isso muda a chave. Então, viver frustrações na vida só sente o sabor da derrota quem se propõe a vencer. A pessoa que não entra para vencer em nada na vida, ela nunca vai sentir o amargo da derrota. Então, eu tenho um relacionamento, se você não fizer o melhor no seu relacionamento, o melhor que você pode fazer dentro do que está nas suas Sim. condições, eh não se entregar verdadeiramente para aquilo, talvez você nunca vai viver o extraordinário. É o que você falou, muitas vezes a gente olha para a grama do vizinho, Isso. mas o extraordinário tem que ser na sua vida, entendeu? Então eu vejo que, as pessoas que não puxam a autorresponsabilidade para si, que elas terceirizam: eu não tô legal por causa de fulano, de ciclano, eu não tô legal por causa do presidente do Brasil, que não é do partido que eu gosto", Gosto. eh você nunca vai assumir o protagonismo da sua vida, entendeu? Minha visão é assim, nessa jornada aí do empreendedorismo, conheci muitas pessoas e todas as pessoas têm lutas, todas as pessoas têm desafios, todas as pessoas têm derrotas, mas as pessoas que têm essa paz, esse amor, assim, transmite aquela energia boa, são pessoas que puxam a autorresponsabilidade. Para mim é um segredo ali, é você ter fé, que é igual nós falamos Sim, aqui, sim. e a fé é você acreditar em você, é você acreditar no seu potencial, é você se preparar para executar algo, é você, cara, ter valor nas suas conquistas, né, ter valor na sua família, ter valor, no seu projeto, agradecer pelo seu trabalho, que é o que leva sustento para sua família, mesmo que o seu trabalho não seja eterno, porque você quer pleitear coisas maiores, e é Aham. um direito que todo Sim, mundo claro, tem, claro. pô, seja grato enquanto você esteve ali, sabe. Da mesma forma que as pessoas quando querem algo, elas vêm com o coração aberto, na humildade, para conseguir aquilo, na hora de sair tem a mesma postura, a mesma gratidão, entendeu. Então, eu acredito muito nisso, eu busco aplicar isso na minha vida, entendeu. Você está falando, me veio algumas pessoas na cabeça agora, eh, de que assim, tá ruim, mas tá bom. No Uhum. sentido de que, o lugar onde eu tô trabalhando não tá legal, mas e aí responsabiliza todo Sim, a mundo, culpa é de todos, todo menos mundo, dele. menos dele, e não se mexe É, para buscar outra coisa melhor. Ou, por exemplo, eu fiz de tudo no meu casamento, no meu relacionamento, um exemplo. E mesmo assim não estamos divergentes, em caminhos opostos, né. Mas eu sim, fiz tudo. Então vamos buscar uma outra coisa, mas agindo com responsabilidade e respeito para com a outra pessoa, sim. né. O que você está falando é isso, quando você fica nesse lugar, você é medíocre. Que depois você vai explicando no livro aqui. A É, mediocridade é isso, você tá tudo bem, tá ruim, mas tá bom. Espera, como tá ruim, tá bom? Né, o que que você quer? Acho que aqui quando eu finalizei o livro, é o tipo: "Viu, o que que você quer para sua vida?",
Sim. Ó, Dani, de verdade, assim, só quem viveu um luto assim, de alguém que você amava de verdade e que essa pessoa se foi, consegue entender que a vida é limitada, que a vida tem prazo de validade, entendeu? Pera, abre parênteses aqui, eu vou falar, chamar aqui o Ale tá comigo aqui na mesa de som, nós gravamos com a Sônia Consiglio, que escreveu um livro sobre luto. Olha, Aham. olha que coincidência. Gravamos hoje um episódio com ela, o seu entra um pouco antes, mas falávamos sobre luto, né? E você está falando sobre luto agora. Veja que coisa interessante. O universo é síncrono. Mas, desculpe te cortar, Conspira, né? conspira, desculpe te cortar, mas é que eu não podia deixar de citar isso, né? Quem perde sabe o valor que a vida tem. Quando você lida com uma perda, por exemplo, ó, se a gente for olhar a nossa vida, nós tivemos muitos momentos felizes. Talvez até mais momentos felizes do que tristes, mas os que te marcam os momentos são os momentos tristes. Eu conheci muitas pessoas que ficavam, não que elas não que você não guarda os momentos bons, Entendi. mas eu já conheci muita gente que é refém de uma fatalidade que aconteceu na vida dela e que de fato ela foi injustiçada, ela foi vítima, não tô Sim. jamais tirando isso daí. Não, entendi. Mas aí esse fato é que aconteceu na vida da pessoa matou todo o presente e futuro que ela poderia escrever, porque ela ficou refém aquele sentimento Daquele de dor. fato, tá, daquela situação. E eu acredito que o luto, ele te dói muito, dói demais, só que ele te traz essa consciência do valor da vida. E que a gente está aqui de passagem mesmo, e que em algum momento a gente vai embora. E, claro, no tempo de Deus, que demora um pouco, né? Que a gente tem algumas coisas para fazer Tem ainda. algumas que vai resolver ainda? Só que eu acho que assim, pô, viva da melhor forma, sabe? Entrega seu coração pra Deus, cara. Quando você entrega o coração pra Deus, você consegue entender o poder de amor, do amor, você consegue entender que tem muito estresse que você tem na vida, muito conflito que você compra, que você não precisa comprar, que isso daí só te puxa pra baixo e o tempo tá passando. E muitas vezes você só se dá conta disso quando a vida passou, entendeu? Momentos ali que você passou, mas que deixou de desfrutar verdadeiramente por causa dessas aflições da vida, né? Claro que tem pessoas que a realidade não é igual para todos, cada Sim, um tem uma luta. sim, É sim. o que você falou do seu professor lá, que eu admiro muito a história dele, eu vi uma vez a palestra dele, o livro dele lá, a gente tirou foto e tal. Mas assim, quando eu quando assisti a palestra do Tejon, cara, vários socos que eu tomei no Foi. bom sentido. Eu falei, olha que transformador. Porque assim, tem muitas pessoas que não passou por um terço do que ele passou e olha a mentalidade que ele tem. Mas ele teria, se ele se colocasse numa situação de vítima e você olhar assim para a situação, para a circunstância que ele estava vivendo, ele até estava certo em ser vítima, porque de Sim, fato ele sofreu algo que mudou a rota da vida dele. mudou a rota da vida Mas dele. ele não se permitiu se colocar nessa situação de vítima. Escreveu um livro, aquele Guerreiros Não Não Nascem nasce Prontos, prontos. É que o é um dos melhor mesmo. melhores livros que eu já li na minha vida, que foi transformador. Então, assim, aí são você conhecer essas histórias. É impossível você, mesmo você não querendo, mesmo você relutando, você vira a chave, porque é impossível. São exemplos, testemunhas de vidas. Fala, cara, sai dessa zona que você tá, tipo, para de ser medíocre, entendeu? Então, medíocre é nesse sentido, luta. Você pode entregar. Se você tá vivendo uma situação que você tá desconfortável, só depende de você para sair dessa situação. Não é que você tem que se largar tudo amanhã. Não, mas Não, depende de você. Se exato. prepara, se planeja. Tenha um olhar de gratidão, porque às vezes não é nem tão ruim assim do jeito que você está falando. Sabe, eu já conheci muitas pessoas que abandonaram uma situação que elas viviam reclamando, pessoal ou profissional, para entrar em outra situação achando que ia ser melhor. Depois vinha compartilhar comigo que era bem pior. O que ela estava vivendo era bem pior do que ela vivia. Então, Olha, assim, muitas vezes a gente se tem esse olhar. Tomar muito cuidado com o ego, com a nossa arrogância, muito em forma de humildade, mas que a gente reluta internamente com algumas situações. Então, a ideia desse livro é essa, sabe?
Eu acredito muito nisso, assim, pelas frustrações que eu tive na vida. Eu falei, não, eu não posso ficar nesse lugar que as pessoas estão dizendo que eu estou, então eu vou sair desse lugar, entendeu? Bom, sensacional. Olha, conversa boa, passa rápido, voa, né? Boa, Dani, Voa, você voa, mora no nosso coração, pô. voa. Para quem quiser, na verdade, o livro está em livrarias, querido? Esse livro você encontra nas leituras, Tá. né, do Brasil, talvez em Nas outras leituras? livrarias também, tá Tá. na Amazon. Se digitar no Google, Você acha, então, você esse livro? acha ali. Eu recomendo esse livro. Querido, para a gente ir finalizando, que mensagem você quer deixar para as pessoas que nos assistem, nos ouvem ou que irão nos assistir? O que você queria deixar com mensagem final? Que recado você quer deixar? O tempo é seu. Fique à Aquela vontade. mensagem que eu vou postar. Diga, vai. Não, Dani, ó, esse livro eu só agradeço muito a Deus, assim, pelo onde ele fez o livro chegar, Aham, porque ele fez o livro chegar em algumas pessoas que vieram através das mídias sociais, aham, se conectaram comigo para compartilhar suas histórias. certo. Então, a ideia desse livro era compartilhar minha mensagem, Aham, né, aquilo que estava no meu coração, aquilo que de fato eu acredito e as experiências que eu tive. E eu acabei recebendo muitas histórias que transformaram a minha vida, que caberia numa próxima versão desse versão. livro, Recomeçar 2. E o que eu mais aprendi é o seguinte, que é a mensagem que eu quero deixar aí para você, que Diga. está aqui nos assistindo. Todas as pessoas têm lutas e muitas vezes essas lutas são invisíveis. E o que forja um guerreiro de verdade é aquela pessoa que ela enfrenta os desafios. Então, muitas vezes você está num emprego que você é infeliz, mas que você honra esse trabalho porque você tem uma família para sustentar, ou seja, você tem um propósito maior que vale mais, que vale muito esse esforço. Aham, Ou você tem um sonho na sua vida e você muitas vezes abdicou esse sonho porque você está vivendo algo maior. E essas pessoas muitas vezes acham que a luta dela é invisível, né? Nós vamos, muitas vezes nós nos permitimos a entrar numa vida que a gente só vai vivendo ali no piloto automático. Mas se você tiver fé, se você tiver honra, se você tiver caráter, falo para você por experiências que eu vivi na minha vida, por experiências que pessoas compartilharam comigo, uma hora o milagre acontece, sabe? Nenhuma luta é em vão. Só que, novamente, é uma decisão sua, eh, enxergar tudo isso que você está passando, tantas coisas boas que muitas vezes nos deixam cego, aham. principalmente as coisas ruins, porque elas doem, mas você tentar extrair um propósito disso tudo, um aprendizado disso tudo. Essa é a mensagem que eu carrego para minha vida, entregar o coração para Deus, mas buscar aprender com cada situação. E muitas vezes nas situações positivas, eu não me permiti aprender e quando a porrada ela vinha forte. Então, você também não se deixar, não ficar cego com as coisas boas, sabe? Aham. Vive intensamente, coloca seu coração ali, mas assim, busque aprender em tudo, vê valor em tudo, que uma hora sua vida é abençoada, um milagre acontece e muitas vezes a sua história vai inspirar pessoas que estão passando por uma situação parecida com a que você está vivendo e se superou. Essa é a mensagem. Acredite em você, tenha fé. E é isso aí, Dani. Você ouviu, né? Vocês ouviram aí. Olha, eu quero fazer um brinde. Um brinde, Dani. Desejar saúde a Saúde. você, a toda a Valeu, sua Dani. família. Muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Eu estou muito feliz, eu estou entusiasmada com tudo isso que eu ouvi. Eu acho que servirá como bálsamo para muita gente que está nos assistindo e nos ouvindo também. Obrigada mais uma vez. Valeu, Dani. E parabéns aí, né, pela sua trajetória de vida, que é inspiradora. Você compartilhou um pedacinho da sua vida lá com a Pedacinho. gente. E o trabalho que você faz aqui, eu entrei no seu canal, me inscrevi, se inscreva aqui no canal da Dani, porque tem muito conteúdo bom e você é uma transmissora da boa mensagem, Dani. Ah, Então, obrigada. que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, A te dê nós. inspiração, saúde,
que a mensagem ela sempre chega. Sempre chega, sempre chega. Saúde, querido. Valeu, Dani. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. A vocês que nos acompanham, até a próxima. Valeu, valeu, Dani.